Olá, meu amado, olá, minha amada. A paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com todos. Amém? Glórias a Deus. É um prazer maravilhoso poder estar aqui mais uma vez, compartilhando do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Ele vive e reina para todo sempre. O nosso Deus, Ele é fiel, amados. O nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus, Ele é fiel para cumprir o que prometeu na sua vida. O tempo pode passar, as horas podem demorar, mas Deus, Ele é fiel para cumprir o que prometeu na sua vida. Porque Ele vai agir, Ele está agindo no momento certo e na hora certa. Amém? Glórias a Deus, amados. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. O Espírito Santo é maravilhoso. O Espírito Santo está na terra, convencendo o homem do pecado. Jesus está no céu, no santuário celestial, no lugar santo dos santos, intercedendo por mim e por você e por toda a humanidade. Amém? Glórias a Deus, amados, porque Jesus nos ama. Deus nos ama. Deus te ama. Jesus te ama. O nosso Deus, Ele é fiel e maravilhoso para cumprir o que prometeu na sua vida. Deus, Ele é fiel para cumprir o que prometeu na sua vida. Pode ter certeza. O deserto pode até ser longo, pode até demorar as provas, mas Deus é fiel, amados. Ele vai te dar a vitória. Suporte, persevere, só mais um pouquinho. A vitória vai chegar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você crê, amém, irmão? Você crê, irmão? Glorifique e exalte o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você crê, minha irmã? Glorifique e exalte o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Amém? A casa do amigo. Hoje eu quero compartilhar esse estudo que fala sobre a casa do amigo. Quem é o nosso melhor amigo? Esse amigo maravilhoso que retirou a sua coroa de glória. Esse amigo maravilhoso que retirou a sua coroa de majestade. Esse amigo que desceu do céu para poder morrer na cruz do Calvário. Nos dá vida, vida em abundância. Esse amigo é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glórias a Deus. A casa do amigo. Nos diz o texto. Algumas pessoas lutam muito para ter uma casa. E quando conseguem ter um lugar só seu, sentem uma grande satisfação. A casa é o lugar onde a família partilha os melhores momentos da vida. Você sabia que Deus também tem uma casa aqui na terra? A casa de Deus aqui na terra é o lugar onde a família cristã cresce no relacionamento com Deus e com os seus semelhantes. A igreja é o lugar onde as pessoas buscam o conhecimento do plano de Deus para suas vidas. A igreja é a casa de Deus aqui na terra. A Bíblia nos conta sobre a origem da igreja e nos ajuda a identificarmos qual a verdadeira igreja. Amém? Glórias a Deus. Pensamento do dia. Deus é altíssimo e santo. E para a humilde alma crente, sua casa na terra, o lugar em que seu povo se reúne para adorá-lo, e é a porta do céu, o cântico de louvor, as palavras proferidas pelos ministros de Cristo são instrumentos designados por Deus para preparar um povo para a igreja lá de cima, para aquele mais elevado culto e de adoração, em que nada do que é impuro ou não santificado poderá ter parte. Olha, amados, Deus, Ele está nos capacitando. Deus, Ele está nos preparando para louvar, glorificar o nome dEle lá no céu, amados. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Olha que amor, olha que carinho. Olha o carinho de Deus por cada um de nós. Olha o carinho de Deus pela humanidade. Deus, Ele se importa com você, meu amado. Deus, Ele se importa com você. Pode ter certeza, amados, porque Ele é fiel, amados. Louvado e exaltado é o nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Pesquisa na Bíblia. Esse estudo nós iremos pesquisar nas Escrituras Sagradas, que é na Palavra de Deus. Primeira pergunta que nos diz: quem é o fundamento da igreja cristã?
está lá em Efésios capítulo 2, versículo 20. Nos diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Quem é o fundamento da igreja cristã? É Jesus Cristo. É Jesus que é o centro, é Jesus que é o foco. Jesus é a pedra da igreja. É somente Jesus que não pode nos dar a salvação. É somente Jesus que pode nos levar a Deus. E a Bíblia nos diz: quem é o fundamento da igreja cristã? É Jesus Cristo. Jesus é o fundamento principal da igreja cristã. Jesus é o cabeça da igreja. Amém? Segunda pergunta que nos diz: como é chamada na Bíblia, a igreja de Deus? Como é chamada na Bíblia a igreja de Deus? Que está lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que nos diz: para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Amém? Como é chamada na Bíblia a igreja de Deus? Casa de Deus, que é a igreja de Deus aqui na terra. Amém? Nós precisamos, amados, de um local, nós precisamos de uma casa, nós precisamos de um salão para adorar, glorificar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Não que você não pode adorar Jesus Cristo em sua casa, na rua. Você pode adorar a Deus em qualquer lugar, amados. Mas nós precisamos de um ambiente para estar os irmãos reunidos para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. É Deus que está capacitando a humanidade para um dia todos nós estarmos lá no santuário celestial, glorificando pessoalmente e louvando o nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, o nome de nosso Deus, porque Ele é fiel e digno de todo louvor e de toda adoração. Amém? Glórias a Deus, amados. Como identificar o povo de Deus? Mateus 7:16, que nos diz: pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinhos ou figos dos abrolhos? De maneira nenhuma, amados. A Bíblia diz que pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos, amados, você vai conhecer o povo de Deus. Amados, tem muitas pessoas ainda fiéis a Deus aqui na terra. Muitas das vezes você pode se decepcionar com um homem, com uma pessoa, com qualquer outra pessoa aqui na terra, mas você pode ter certeza que tem homens fiéis a Deus aqui na terra. Homens fiéis preocupados com a sua salvação, preocupado com o reino dos céus, preocupado no caminho em que você está andando, homens preocupados com a sua salvação, assim como Deus também está preocupado com a sua salvação. Os homens também aqui na terra, eles estão preocupados com a sua salvação. Há homens, amados, que estão sendo sinceros, honestos, pregando o evangelho verdadeiro. Só, amados, que infelizmente nem todos são iguais. Mas quem sou eu para poder julgar? O julgamento só pertence a Deus, amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que pelos seus frutos conhecereis aquele que é fiel e verdadeiro para com Deus, amém? Glórias a Deus, amados. Quais as características dos membros da família de Deus? Apocalipse 14, versículo 12, que nos diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém? Nós guardamos, nós obedecemos, nós buscamos, santificamos, glorificamos e exaltamos o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, o nosso Deus, Ele é fiel. Hoje nós vivemos pela graça, pela misericórdia. Mas Deus, Ele é justo. Deus, Ele é justiça. Ele mesmo diz que a vingança pertence a Ele. Mas se não fosse essa graça, amados, que viesse do céu, essa luz maravilhosa que nos resgatou da escravidão do pecado, nos colocando em um lugar totalmente diferente, amados, porque Deus é fiel, amados. A graça, a maravilha de Deus é sobrenatural. Olha aqui, amor de Deus pela humanidade, por nós, por mim, por você. A graça, amados, é o cumprimento de toda a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Jesus disse essas palavras, saiu dos lábios de Jesus, saiu da boca de Jesus. Então, amados, nós temos que amar, nós temos que perdoar, nós temos que santificar, se cada um venha se santificar. Nós temos que pregar o evangelho, porque Jesus nos deu uma ordem e esta ordem tem que ser cumprida, amém? Glórias a Deus, louvado e exaltado é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre, amém?
Qual o convite de Jesus para o seu povo que está nas igrejas falsas? Apocalipse 18, versículo 4. Qual o convite de Jesus para o seu povo que está nas falsas igrejas? Amados, eu não vou falar falsas igrejas, como está falando o estudo, mas há lugares, amados, que não está preocupado com a sua salvação. Há lugares que não está preocupado com a sua salvação. Há lugares, amados, que está preocupados com riquezas terrenas. Está preocupado com coisas que vão ficar aqui na terra. Como, por exemplo, casas. Tem lugares que está prometendo casas, carros, motos, empregos bons. Jesus não veio pregar este evangelho. Jesus veio pregar o caminho da salvação. Jesus veio pregar o reino dos céus. Não que riqueza venha a ser pecado. Você tendo dinheiro, você tendo uma boa finança, você sendo obediente a Deus, sabe que Deus é o mantenedor de todas as coisas, sabe que Deus é o cabeça da igreja, é Deus que guia os seus passos, amados. Louvado seja, glória a Deus, não tem pecado nenhum. Mas, amados, a Bíblia nos dá uma advertência sobre as falsas igrejas, os falsos profetas. O que vai nos falar a Bíblia está na palavra, em Apocalipse 18, versículo 4, que nos diz: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Deus está falando: retirai-vos dela, povo meu. Amados, não existe placa de igreja. Jesus não veio pregar a placa de igreja. Não é a igreja que vai te salvar. Não é a placa que vai te salvar. Não é os irmãos que vai te conduzir para o céu. É Jesus. Mas você tem que ser obediente à palavra de Deus. Você tem que ser obediente ao teu pastor. Você tem que ser obediente àquelas pessoas que foram ungidas para poder estar à frente das obras, à frente do evangelho. Jesus deixou homens e segue-se, amados. Segue-se. Da mesma forma que foi lá no passado, é nos dias de hoje. Mas a Bíblia já está nos dando advertência. Retirai-vos dela, povo meu. Se você está num local, amados, que não está te mostrando o caminho da salvação, que está totalmente distorcendo a palavra de Deus, retira-se dela, porque a palavra nos diz: retirai-vos dela, povo meu. É Deus que está falando, está na palavra, meu amado. Louvado e exaltado é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não estou aqui para julgar, não estou aqui para condenar. Estou aqui para falar para você o que está na palavra de Deus. Se você está em um lugar, amados, que não está de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, retira-se dela, amados. Retira-se dela, porque ali não é o lugar para você ficar. Amém? Jesus, ele não veio pregar um evangelho de riquezas terrenas, de bens materiais. Jesus veio pregar um evangelho do reino dos céus. Jesus veio pregar o caminho da salvação. E é esse caminho da salvação que nós temos que pregar. É esse evangelho que nós temos que levar. Amém? Glórias a Deus, porque Ele é fiel e justo, amados. E nos ama. E nos ama porque nos dá essas advertências. E muitas das vezes nós passamos e não observamos a palavra de Deus. Amém? Mas o nosso Deus é misericordioso. Olha, a misericórdia de Deus por cada um de nós é tremenda, amados. O amor, a graça, não tem preço. Não tem comparação. Qual a missão da igreja? Mateus capítulo 28, versículo 18 ao versículo 20, que nos diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus deu esta ordem aos seus discípulos. E muitos pastores hoje, amados, estão seguindo esta ordem, fazendo discípulos, como falei há pouco tempo. Há muitos pastores, amados, que estão realmente preocupados com a sua salvação. Há muitos homens realmente honestos que estão preocupados com a sua salvação. Mas tem muitos aí fora também que não estão preocupados com a sua salvação. Está preocupado com o capital, o que está entrando para o bolso deles. Mas tem muitos que estão preocupados com a sua salvação. Porque eu posso falar com certeza, amados. Eu falo para você e afirmo, em nome de Jesus. Há pastores
que estão preocupados com a sua salvação. Amém? Pode ter certeza. Glórias a Deus. O exemplo de quem a igreja deve seguir. João 13:15. Qual é o exemplo? O exemplo de quem? Vamos ver qual é o exemplo que a igreja deve seguir. João 13, versículo 15. Porque eu, Jesus, vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Amados, está na Bíblia. João 13, versículo 15. Jesus nos deu o exemplo. E é esse exemplo que nós devemos seguir. Somos falhos, somos pecadores, somos cheios de defeito. Mas um dia nós iremos receber a perfeição. Um dia nós iremos receber a perfeição, porque este corpo mortal vai se revestir da incorruptibilidade. Amém? A palavra de Deus é fiel e é verdadeira. Jesus pediu para nós seguir o exemplo dele. Jesus se batizou para a remissão de pecados, mas ele não tinha pecado. Ou seja, deixou o exemplo. Né? Jesus foi obediente ao Pai. Jesus foi obediente aos 10 mandamentos. Então nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Só que Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. E nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, amados, é momento de refletir. Agradecer a Deus pela graça e a misericórdia que Ele está tendo por cada um de nós. Porque o nosso Deus, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. O nosso Deus, Ele está de braços abertos para te receber. Você crê? Você aceita Jesus Cristo como Salvador da sua vida? Deixa Jesus tomar conta da sua vida, do seu lar, das suas finanças, da sua saúde, dos seus sonhos, dos seus projetos. Amados, coloca tudo no altar de Deus. Confessa tudo para Jesus, porque Ele vai saber o que vai fazer na tua vida. Ele vai te perdoar. Ele vai te fazer uma nova criatura. Porque Jesus deixou o exemplo. Jesus se batizou para a remissão de pecados. Só que Jesus não tinha cometido pecado. Mas ele foi batizado por João Batista para nos dar o exemplo. E é esse exemplo que nós devemos seguir. Amém? A Bíblia não está falando seguir o exemplo de outras pessoas, de outros homens, de outras mulheres. Não. Está falando seguir o exemplo de Jesus. Veja o que diz João capítulo 13, versículo 15. João capítulo 13, versículo 15. Olha o que diz a palavra de Deus, amém? João capítulo 13, de versículo 15, que nos diz, olha: porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Quem foi que deu o exemplo? Jesus. Aqui não está falando Manuel. Aqui não está falando o exemplo de Manuel ou de outras pessoas. Não, está falando o exemplo de Jesus. Amém? Meditem na palavra de Deus, porque ela é fiel e verdadeira. Não deixe, amados, ser enganado pelas pessoas. Se torne-se conhecedor da palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Cria um hábito, amados. Peça força a Deus, sabedoria. Abre a palavra de Deus. Medita na palavra de Deus todos os dias para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, amados. Amados, eu medito na palavra de Deus todos os dias. O dia que eu fico sem meditar na palavra de Deus, não fiz nada, amados. Não estou aqui falando para me engrandecer, porque a glória de Deus, Ele é quem deve ser exaltado. Mas todos os dias eu leio a palavra de Deus. É a palavra de Deus, é lâmpada para os nossos olhos. É Deus que nos capacita, é Deus que te justifica, amados. Olha que maravilha. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. Amém? Louvado seja o nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima. Assim, se Deus permitir, para a glória do nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquem com Deus. Procurem, amados, um local, uma igreja, para adorar, exaltar e glorificar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Para poder você estar em comunhão, amados. Você está nesse mundo, mas você não faz parte deste mundo. A qualquer momento nós iremos descer para a sepultura. E nós não iremos levar nada, amados. Muitas pessoas não gostam de crente. Muitas pessoas não gostam de evangélico. Muitas pessoas não gostam de crentes. Mas, amados, durante o final de semana, durante o período de sexta, sábado e domingo, você viu em uma reportagem que um crente foi esfaqueado dentro de um bar? Você ouviu noticiário falando que um crente levou um tiro dentro de um bar porque estava embriagado lá dentro? É difícil. É raro acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. Porque nós somos falhos. Nós somos pecadores. Mas é raro acontecer. Mas veja quantas pessoas estão perecendo neste mundo. Quantas pessoas estão perdendo agora, neste momento, as suas vidas, amados. Quantos pais e quantas mães têm sepultado os seus filhos
nos dias de hoje. Para pensar. Reflete um pouco sobre sua vida, meu amado. Veja o que você está fazendo. Reflita, você mesmo, reflita. O que é que você está fazendo para poder agradar a Deus? Para poder ter longos dias de vida na terra. É momento de reflexão, amados. É momento de reflexão. Nós estamos passando por um período de apostasia, em que a palavra de Deus foi jogada por terra, amados. Nós sabemos que a palavra de Deus ela foi jogada por terra. Mas nós estamos aqui para poder restaurar a palavra de Deus. Levar o evangelho de Deus às pessoas. Muita gente querendo ou não. Muitas pessoas achando bom, ruim. Nós estamos aqui para levar a mensagem de Deus. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Você acha que não, mas Jesus ele cura. Jesus ele restaura. Jesus me libertou. Jesus me restaurou, amados. Me fez uma nova criatura. E hoje eu falo para você que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Para a glória de Deus, porque a honra é dele, a glória é deles. Amém? Louvado seja o nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus maravilhoso e do Espírito Santo, porque eles vivem e reinam para todos sempre. Amém? Fiquem com Deus, meus amados, na paz e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?